Salve família! Sejam todos bem-vindos a mais uma jornada fascinante pelo passado, aqui no canal. Hoje, vamos explorar a vida intrigante e muitas vezes controversa de um dos líderes mais emblemáticos do século XX, Muammar Gaddafi. Nascido em uma pequena aldeia na Líbia, Gaddafi cresceu em meio a uma realidade cultural rica e complexa. Suas origens humildes influenciaram profundamente sua abordagem única para o poder e liderança. A ascensão de Gaddafi começou com um golpe em 1969, quando ele derrubou o rei Idris, instaurando um regime revolucionário na Líbia. Seu estilo de liderança autocrático e ideologia jamais moldaria o destino do país. Gaddafi foi uma figura polarizadora na política global, buscando um papel significativo no cenário internacional. Seus atos, incluindo o patrocínio de grupos revolucionários, geraram controvérsias e desafios às relações internacionais. A chamada Primavera Árabe de 2011 trouxe um fim dramático ao regime de Gaddafi. O país testemunhou tumultos, revoltas e intervenção internacional, culminando na morte do líder líbio. Hoje, exploraremos o legado de Muammar Gaddafi, um homem cuja vida foi marcada por momentos de grandeza e tragédia. A sua história nos oferece uma oportunidade única de reflexão sobre os complexos desafios enfrentados por líderes em um mundo em constante mudança. Preparados para desvendar os mistérios por trás de um dos líderes mais enigmáticos da história? Então, apertem os cintos, porque a história de Muammar Gaddafi está prestes a ser revelada aqui. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar, e vamos mergulhar nessa incrível jornada. Bora pro vídeo! O homem conhecido pela história como Muammar Gaddafi nasceu Muammar Mohammed Abu Minya al-Gaddafi. Ele nasceu provavelmente em algum momento de 1941, embora alguns estudiosos sugiram que ele nasceu na década de 1930 ou em 1943, em uma família beduína da tribo Gaddafi, que afirmava descender do profeta Maomé, perto da vila desértica de Qasr Bodi, ao sul da cidade de Sirta, nos desertos ocidentais da Líbia. Seu pai, Mohammed Abdul Salam bin Ahmad bin Mohammed, conhecido como Abu Minyar, era um pastor de cabras e camelôs. Sua mãe se chamava Aisha bin Nira. Ambos eram descendentes árabes e faziam parte das comunidades rurais pobres que compunham a maioria da Líbia italiana. Gaddafi nasceu em uma terra que, por milênios, foi ocupada por vários invasores. Ele posteriormente escreveu que os homens de sua tribo temiam o mar, recusando-se a se aproximar dele devido ao legado de invasores marítimos. As invasões mais recentes ocorreram após o declínio do Império Otomano no início do século XX. A Líbia, então conhecida como Trípoli, havia sido por muito tempo uma região semi-autônoma do Império Otomano, às vezes funcionando mais como um estado independente do que como parte do império liderado pelos turcos. Essa independência foi ameaçada em 1902, quando as potências europeias dividiram a África em esferas de influência em suas discussões. Os líderes europeus concluíram que a Itália tinha uma reivindicação legítima ao território conhecido como Líbia. Os italianos viam a Líbia como legitimamente deles, alegando propriedade com base em sua descendência dos romanos, que haviam conquistado o território mais de 1000 anos antes. À medida que o interesse italiano em conquistar a Líbia crescia, o território era dividido por divisões, pois a Revolução dos Jovens Turcos abalava o Império Otomano. A Revolução dos Jovens Turcos foi uma série de reformas constitucionais forçadas por nacionalistas turcos a partir de 1908, dividindo as elites em todo o império. Mesmo em províncias distantes como a Líbia, onde apoiadores dos revolucionários buscavam expulsar os indicados políticos do sultão otomano, no caos seguinte à revolução, muitos líbios apoiaram os italianos invasores, que em setembro de 1911 lançaram uma grande invasão da Líbia. Os italianos rapidamente tomaram muitas cidades costeiras, mas não conseguiram penetrar mais profundamente no interior da Líbia, resultando em uma guerra longa e sangrenta entre os apoiadores do Império Otomano e as forças italianas e seus aliados. No entanto, à medida que o Império Otomano se viu envolvido na Primeira Guerra Mundial, os líbios foram forçados a se defender por conta própria, contribuindo para a fragmentação adicional da resistência líbia em facções menores e conflituosas. Lutas e negociações prolongadas ocorreram entre os líbios e os italianos até 1923, quando Benito Mussolini, o novo líder fascista da Itália, lançou uma invasão total do território.
Em 1926, 20 mil tropas italianas estavam estacionadas na Líbia, e o ditador utilizou todos os meios disponíveis, incluindo armas modernas como tanques, aviões e gás venenoso. O pai de Gaddafi lutou contra esses invasores, junto com milhares de outros líbios. No entanto, seus esforços foram em grande parte mal-sucedidos. Não apenas os italianos empregaram armamentos modernos contra o povo da Líbia, mas também criaram campos de concentração que abrigavam provavelmente mais de 100 mil líbios, ou 2/3 da população. Talvez até 70 mil pessoas tenham morrido nesses campos. Os italianos também travaram uma guerra total, destruindo postos locais e matando o gado para subjugar os combatentes da resistência. Eles até construíram uma alta cerca de arame farpado, com 4 metros de espessura, da cidade de Bardia até a cidade de Jaged-Boab, numa tentativa de interromper o suprimento vindo do Egito ocupado pelos britânicos, à medida que os italianos ganhavam controle de grandes áreas da Líbia. Oficiais incentivaram um grande número de imigrantes do continente italiano a se mudarem para o território recém-conquistado, especialmente à medida que as políticas de Mussolini e vastos projetos públicos começaram a ser implementados na Líbia. Estradas, novos assentamentos e outras conveniências modernas faziam parte dos esforços do governo italiano para aumentar a presença europeia na Líbia. No entanto, eles também desencorajavam ativamente a participação política local, favorecendo em vez disso um governo controlado pelos italianos que frequentemente entrava em conflito com as tribos líbias locais. Os italianos ainda buscaram reprimir toda a literatura líbia numa tentativa de forçar os líbios a se tornarem mais semelhantes aos seus colonizadores. Ao longo disso, muitos líbios continuaram a preferir governos pan-islâmicos ou aqueles que uniam várias nacionalidades sob o sistema de crenças comum do Islã. No entanto, uma parte crescente da população líbia, especialmente a geração mais jovem que chegou à idade adulta após o colapso do Império Otomano em 1918 e a ocupação italiana, passou a favorecer o nacionalismo árabe ou a crença em um Estado-nação com base na etnia árabe em vez de baseado na religião. Os primeiros esforços para criar um Estado-nação independente na Líbia ocorreram em novembro de 1918, quando a República de Trípoli foi formada e declarou sua independência, tanto do Império Otomano quanto das potências europeias. No entanto, nenhum reconhecimento veio das potências europeias, principalmente porque os britânicos, em 1915, haviam prometido aos italianos o controle da Líbia para obter seu apoio durante a Grande Guerra. O resultado foi a ocupação italiana e a repressão da atividade política local, levando muitos líbios ao exílio nas décadas de 1920 e 1930. Esses exilados líbios conduziram uma guerra verbal ardente, embora ineficaz, contra os italianos, contribuindo para o desenvolvimento de um forte movimento nacionalista líbio que mais tarde impactaria Gaddafi durante a Segunda Guerra Mundial. Poucos líbios estavam dispostos a apoiar tanto os aliados quanto o eixo, ambos os lados contendo ex-inimigos, os aliados tendo tanto os britânicos quanto os franceses, que haviam permitido que a Itália conquistasse a Líbia, e o eixo tendo a Itália. Os líbios forneceram alguma assistência aos aliados em troca de promessas de independência após a guerra. No entanto, a confiança nas promessas europeias nunca foi muito forte entre muitos na comunidade líbia. Após a guerra, a Líbia foi dividida em esferas de controle pelos britânicos e franceses. Gaddafi, ainda criança, talvez tenha visto alguns dos soldados dessas duas potências aliadas. Nos próximos 10 anos, negociadores britânicos, franceses, italianos e americanos continuaram a debater o futuro da colônia italiana. As autoridades italianas e britânicas inicialmente favoreceram o retorno da colônia a um status colonial dividido. No entanto, esses planos falharam quando foram contestados por outras partes, embora a política líbia permanecesse dividida por região. Com alguns apoiando a divisão da Líbia em 3 nações separadas, um crescente clamor pela independência foi reconhecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 21 de novembro de 1949. Após um debate prolongado e sério, os delegados pediram que a Líbia se tornasse um Estado independente e soberano até 1º de janeiro de 1952. Após a nomeação de uma comissão composta por delegados internacionais e líbios, o progresso em direção à independência foi rápido. A Assembleia Nacional da Líbia, em 7 de outubro de 1951, aprovou a formação de uma monarquia hereditária constitucional dentro do sistema federal, e King Idris I, anteriormente conhecido como Muhammad,
foi escolhido como o primeiro monarca da Líbia, e o Islã foi declarado a religião oficial do Estado. Durante este período, a Líbia permaneceu uma aliada sólida do Ocidente, proporcionando uma aliança estável para as potências ocidentais preocupadas com a expansão da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, embora inicialmente prejudicada pela pobreza e desunião. Gradualmente, o Estado líbio parecia estar caminhando para uma maior prosperidade, à medida que acordos com a Itália e a descoberta de petróleo em 1959 proporcionavam ao rei Idris uma maior segurança econômica. No entanto, em vez de liberalizar com a economia em expansão, o rei Idris apertou seu controle sobre o Estado, combatendo os esforços para gerar reformas políticas e sociais. Muitos líbios ficaram indignados porque grande parte do lucro excedente gerado pelo petróleo ia para os bolsos dos ocidentais, apesar de as empresas ocidentais fornecerem a maior parte do investimento. O desenvolvimento do petróleo também aumentou as disparidades de riqueza entre os líbios, o que frustrou ainda mais muitos jovens líbios que viam seu governo como ultrapassado e nas mãos das potências ocidentais. Ao longo dos anos 1960, essas tensões entre o governo do rei e o povo apenas aumentaram, levando muitos a buscar uma nova solução para a corrupção dos funcionários do rei. Esses problemas foram inflamados ainda mais pela disseminação do nacionalismo pan-árabe, uma ideologia baseada na ideia de que os árabes poderiam recuperar sua antiga glória se unissem em toda a região contra os estrangeiros. Esse sistema de crenças ganhou maior adesão, especialmente entre os jovens árabes do norte da África e do Oriente Médio, especialmente após a humilhação das forças árabes pelas forças israelenses durante a Guerra dos 6 Dias, travada entre 5 e 10 de junho de 1967. Muitos árabes ficaram furiosos com a resposta do Ocidente à vitória de Israel. Todos esses fatores contribuíram para criar a tempestade perfeita necessária para uma revolução. Enquanto cuidava dos rebanhos de sua família, Gaddafi observava como seu amado povo parecia sucumbir à influência ocidental e à corrupção local. Gaddafi recebeu sua educação em uma escola primária muçulmana local, onde a lenda conta que ele era menosprezado por suas raízes beduínas. Supostamente, ele dormia na mesquita local à noite. Nos dias escolares, Gaddafi retornava à sua família nos fins de semana, onde vivia principalmente com sua mãe e 3 irmãs. Seu pai, agora um comerciante, frequentemente viajava e ficava fora de casa. Gaddafi era ferozmente orgulhoso de seu povo e de sua herança árabe-muçulmana. Provavelmente, ficou enfurecido com as histórias que seu pai e outros contavam sobre as atrocidades cometidas pelos italianos e outros ocidentais durante o período da Segunda Guerra Mundial. Ele talvez tenha lamentado quando o Estado de Israel foi criado com sucesso em 1948, significando a perda da Palestina como um Estado árabe. Apesar de todas as derrotas sofridas pelos árabes, uma estrela brilhante parecia brilhar no mundo árabe, o líder egípcio Gamal Abdel Nasser. O novo presidente do Egito, que organizou um golpe para derrubar o rei egípcio Faraó em 1952, quando Gaddafi tinha cerca de 10 anos. Gaddafi tornou-se um ouvinte ávido do programa de rádio A Voz dos Árabes, um programa originário do Cairo, Egito, que apoiava o regime de Nasser. Na adolescência, Gaddafi encontrou seu herói em Nasser. Os esforços de Nasser para expulsar a influência ocidental no Egito, socializar a nação e unir os árabes no Oriente Médio e Norte da África eram empolgantes para o jovem discípulo da Líbia. Segundo Gaddafi, foi durante esses anos que ele começou a vislumbrar a si mesmo, mudando sua nação e se tornando um herói como Nasser, mesmo sendo um simples estudante no oeste rural da Líbia. Gaddafi organizou protestos estudantis locais durante a crise de Suez de 1956, também conhecida como a Segunda Guerra Árabe-Israelense ou a agressão tripartite em muitas casas árabes. Os protestos começaram no final de 1956, quando Israel, Reino Unido e França invadiram o Egito em uma tentativa de capturar o canal de Suez e derrubar Nasser, que havia nacionalizado o canal, que era de propriedade de potências estrangeiras. Israel buscava principalmente encerrar o bloqueio de Nasser ao seu porto no Estreito de Teherã. A invasão foi um fracasso para os europeus e apenas fortaleceu a reputação de Nasser na mente de muitos jovens árabes, como o jovem de 15 anos Gaddafi. Também enfureceu muitos líbios, e protestos violentos eclodiram por todo o país após os líbios descobrirem que autoridades britânicas consideraram usar suas bases na Líbia para atacar o Egito.
Gaddafi provavelmente aplaudiu os tumultos e protestos, acreditando que a nação estava se libertando do domínio das potências ocidentais. Gaddafi era visto como um líder entre seus pares e era conhecido por sua personalidade forte. Muitos de seus colegas, assim como ele, desejavam libertar a Líbia derrubando eventualmente o rei Idris. Na adolescência, Gaddafi se matriculou na escola secundária de Saba em Feaza, Gaddafi. Ali, ele e seus amigos formaram o que chamavam de Comitê Central e realizaram reuniões secretas para discutir as ideias políticas do presidente Nasser e talvez de outros pensadores árabes proeminentes, enquanto também planejavam derrubar a monarquia líbia. À medida que seu movimento se expandia, ele dividia seus seguidores em células de operativos revolucionários. Embora ainda carecesse de grande parte da estrutura de um movimento verdadeiramente revolucionário, Gaddafi estava mostrando promessa como líder dos nacionalistas árabes líbios. Enquanto trabalhava para criar seu movimento, Gaddafi passou a desgostar cada vez mais de professores e intelectuais, acreditando que tais pessoas tinham uma enorme autoestima e frequentemente guiavam mal seus alunos. Gaddafi, frequentemente mais tarde na vida, criticava professores em seus discursos, talvez refletindo as experiências de sua juventude. Em 1961, Gaddafi foi expulso de sua escola por liderar um protesto estudantil contra a Síria, retirando-se da República Árabe Unida, que havia estabelecido com o Egito em 1958. No protesto no centro da cidade de Ceba, Gaddafi elogiou Nasser e condenou as bases militares britânicas e americanas na Líbia. Seu discurso não apenas o expulsou, mas também o proibiu de estudar em sua província natal. Deixando sua casa e família, Gaddafi viajou para Misrata, mais de 700 quilômetros ao norte, para concluir seus estudos, o que fez em 1961. Sem se deixar desanimar pela expulsão de sua província natal, Gaddafi começou a expandir sua rede de revolucionários. Enquanto terminava sua educação, seus esforços de recrutamento se expandiram além de Misrata, e Gaddafi encontrou recrutas em Trípoli, Janzou, Gelete e Ons, permitindo-lhe criar uma rede ainda mais ampla de células revolucionárias em todo o país. Enquanto construía sua rede, Gaddafi estudou brevemente história. Na Universidade de Trípoli, no entanto, mais significativo foi um encontro de seus seguidores em 1963. Membros das células de Saba, Misrata e Trípoli, e provavelmente de outras cidades, se reuniram para discutir planos futuros para o movimento. Nessa reunião, os organizadores e participantes decidiram que Gaddafi e outros dois do movimento se inscreveriam na Academia Militar de Benghazi, embora alguns sugiram que a ideia tenha surgido apenas de Gaddafi. Seu objetivo ao se alistar no exército era recrutar apoiadores para um golpe dentro do exército. Gaddafi mais tarde recordou que o exército era a única coisa capaz de impor a vontade do povo pela força. Gaddafi logo insistiu que outros em seu movimento se alistassem também, e embora alguns de seus companheiros revolucionários fossem menos entusiásticos em se alistar no exército, as ordens de Gaddafi foram seguidas à risca. Ao ingressar no exército, Gaddafi reorganizou seu movimento para se assemelhar diretamente aos revolucionários egípcios de Nasser, renomeando-o como Movimento dos Oficiais Unionistas Livres e criando outro comitê central para dirigir o movimento. Alguns de seus amigos de infância eram membros-chave do círculo íntimo de Gaddafi enquanto ele ascendeu ao poder. Alguns desses homens eram Ali al-Oudri, Abdel Salam Jaloud, Mustafa al-Arabi e Abu Bakr, Yunis Jabir, todos que mais tarde ocuparam posições de prestígio no governo de Gaddafi. Frequentemente, Gaddafi foi punido por sua rebelião contra oficiais e a estrutura militar. No entanto, o jovem continuou a desafiar o sistema que odiava. Reuniões dos revolucionários eram realizadas durante feriados em locais secretos em toda a Líbia. Os membros do movimento continuaram a recrutar entusiasticamente, buscando obter amplo apoio, especialmente nas forças armadas, necessário para executar um golpe bem-sucedido. Eles também reuniam suprimentos militares e os escondiam em toda a Líbia. Enquanto na academia, Gaddafi demonstrou um aspecto brutal e sinistro de sua liderança. Quando um cadete cometia uma infração sexual sob a direção de Gaddafi, o jovem cadete tinha as mãos e os pés amarrados e era arrastado para um local de execução, onde Gaddafi e seus associados prosseguiam para atirar no jovem sem matá-lo até que um oficial chegasse para concluir o trabalho, momento em que Gaddafi e seus colegas simplesmente riam. Gaddafi se formou na academia em 1965.
Durante seu treinamento, Gaddafi viajou brevemente para mais educação na Turquia e no Reino Unido, onde aprendeu técnicas avançadas de comunicação. Enquanto na Inglaterra, Gaddafi zombou dos britânicos e de tudo o que o Ocidente representava, o qual ele via como corrupção. Durante o período de 1965 a 1969, recrutas continuaram a ingressar no movimento de Gaddafi, assim como munição e suprimentos governamentais roubados. No início de 1969, Gaddafi havia terminado de sonhar com a revolução. Ele estava pronto para colocá-la em prática. Ele e seu círculo interno acreditavam ter apoio suficiente em toda a estrutura militar líbia para realizar com sucesso o sonhado golpe. Múltiplas datas para o golpe foram planejadas. No entanto, cada vez que eventos surgiam, era necessário adiá-lo. Líderes militares leais também ouviram rumores de um possível complô, e Gaddafi foi questionado várias vezes e colocado sob vigilância. Muitas vezes, Gaddafi e seus colegas líderes quase foram capturados durante encontros secretos. Talvez tenha sido a juventude e a falta de controle rígido que pouparam o movimento de uma rápida repressão pelas autoridades militares. Altos funcionários militares mais tarde recordaram que tinham certeza de que Gaddafi e seus seguidores estavam tramando um golpe. No entanto, acreditavam que era um devaneio, algo que nunca poderia ser realizado. Os oficiais estavam equivocados quando, em 1º de setembro de 1969, Gaddafi e seus seguidores lançaram sua revolução. Gaddafi estava tenso no início do golpe, mas confiava em sua fé em Alá, a quem acreditava estar ao seu lado. Gaddafi recordou que uma transmissão de rádio do Egito incluía o verso corânico: Alá não negará aos fiéis a sua recompensa. Gaddafi viu isso como um sinal e confiou que, às 2h30 da manhã, a hora previamente acordada para o golpe, ele e seus cúmplices estabeleceriam com sucesso um verdadeiro governo árabe que não se curvaria mais às nações ocidentais. Na hora previamente sinalizada, Gaddafi e seus seguidores trabalharam para controlar estações de rádio e outras redes de comunicação essenciais para o governo. Houve erros durante todo o processo. Conspiradores não chegando ao destino correto, oficiais escapando da prisão e inúmeros outros problemas assolaram o golpe. No entanto, o governo líbio, tão dividido e impotente, desmoronou diante dos conspiradores determinados. Rei Idris, que estava longe do palácio, recorreu aos britânicos em busca de ajuda. No entanto, os oficiais britânicos tinham pouco apetite para qualquer intervenção no Oriente Médio. A monarquia tinha caído rapidamente, e Gaddafi e seus seguidores agora detinham controle absoluto do Estado. Os líbios despertaram em 1º de setembro de 1969 com a voz de Gaddafi. Em seus rádios, ele falava de maneira envolvente, declarando que a Líbia é uma república livre e autônoma. Ela avançará no caminho da liberdade, na senda da unidade e da justiça social. Com a ajuda de Deus, a prosperidade e a igualdade serão vistas governando a todos nós. Nas semanas seguintes, Gaddafi e seu círculo trabalharam para se apresentar ao povo como governantes ideais. Gaddafi construiu seu apoio a partir de um grupo de líbios educados de classe média que rapidamente aceitaram as ideias do nacionalismo pan-árabe. Muitos foram ensinados por professores nacionalistas do Egito, Palestina e Sudão, que foram contratados para trabalhar nas escolas da Líbia antes do golpe. Muitos também fizeram o que Gaddafi fez quando adolescente e ouviram transmissões de rádio de grupos em todo o Oriente Médio que defendiam uma mudança em direção à União Árabe. Além disso, outros líbios haviam viajado para universidades egípcias e iraquianas, onde o sucesso de líderes nacionalistas havia transformado essas nações. Muitos líbios estavam entusiasmados com a juventude, as origens humildes e o carisma dos novos líderes revolucionários. Apesar do entusiasmo de alguns líbios, outros estavam preocupados que o grupo de revolucionários parecia ter surgido do nada e não tinha experiência na arena da política global. Gaddafi e seu grupo de revolucionários entenderam que precisavam agir rapidamente para garantir a sobrevivência de seu movimento. Para garantir seu sucesso, Gaddafi buscou o apoio do Egito. O presidente Nasser, chocado como muitos outros líderes pelo mundo, enviou seu principal conselheiro para ver o que havia ocorrido na Líbia. Mais tarde, Nasser mesmo encontrou Gaddafi e ficou surpreso com o caráter rústico dos revolucionários. Realmente, tinha sido uma revolução que surpreendeu até mesmo os mais dedicados pan-arabistas. Apesar de sua surpresa, Nasser enviou uma série de conselheiros e oficiais militares para ajudar a conter uma contra-revolução.
À medida que os conselheiros egípcios chegavam, Gaddafi e seu círculo interno trabalhavam rapidamente para alterar radicalmente a estrutura política da nação e destruir os últimos vestígios da autoridade real. Ele e seus amigos prenderam centenas de pessoas, incluindo membros da família real, políticos, funcionários do governo e oficiais do exército que representavam a menor ameaça na época. As punições impostas a esses opositores foram leves, embora Gaddafi e seus revolucionários humilhassem seus adversários realizando julgamentos públicos televisionados em toda a nação. Além disso, Gaddafi ajudou a quebrar a influência dos líderes tribais líbios na política. Ao redesenhar as fronteiras administrativas para romper intencionalmente com as tradicionais fronteiras tribais e substituir os funcionários da cidade por seus próprios apoiadores, a Universidade Islâmica de Al-Beida, um local de pensamento opositor, foi fechada e o exército foi fortalecido. Enquanto reprimia a oposição, Gaddafi buscou fortalecer sua própria posição. Assumindo o posto de coronel, o mesmo posto que Nasser detinha, Gaddafi assumiu o comando do exército ao mesmo tempo em que um governo civil era formado. Seus colegas conspiradores, que haviam sido prometidos que, após o golpe, o poder seria devolvido ao povo, começaram a perceber que Gaddafi não tinha intenção de devolver seu poder. Alguns dos recém-nomeados líderes civis tentaram realizar outro golpe em dezembro de 1969 para derrubar Gaddafi. No entanto, foram recebidos com um fracasso desastroso. Até alguns de seus aliados mais próximos ficaram irritados com as ações de Gaddafi, especialmente Mohamed Najim, um forte defensor da democracia. Outros revolucionários ficaram incomodados com os ataques públicos de Gaddafi a seus colegas conspiradores e por seus esforços em culpar os fracassos da revolução em seus aliados. No entanto, em sua maioria, a maioria dos apoiadores de Gaddafi permanecia maravilhada com seu líder e sua genialidade em superar todas as probabilidades para derrubar o rei e seus apoiadores apoiados pelo Ocidente. Enquanto alguns líbios estavam aterrorizados com Gaddafi controlando a nação, muitos estavam exultantes com os ataques às instituições ocidentais no país. Bases militares estrangeiras foram fechadas e os britânicos foram finalmente expulsos em março de 1970, os americanos seguindo alguns meses depois, junto com a última comunidade judaica líbia. Também foram banidos os colonos italianos. Os bens e ativos daqueles que foram expulsos foram apreendidos pelo regime de Gaddafi, que declarou que era meramente anticolonialismo que motivou as apreensões. O capital bancário estrangeiro na Líbia, assim como as instalações de petróleo, foram apreendidos, sendo as instalações de petróleo nacionalizadas para o Estado líbio. Gaddafi, sempre um homem profundamente religioso, também lançou um audacioso ataque contra a influência cultural ocidental, atacando e fechando cassinos e clubes noturnos, enquanto também proibia álcool de acordo com certos ensinamentos islâmicos. Em 1972, a Lei Sharia, ou Lei Religiosa Islâmica, foi estabelecida em substituição ao sistema secular do rei. Gaddafi também fundou a Sociedade Islâmica de Chamado, um órgão missionário muçulmano financiado com dinheiro do petróleo líbio que produzia propaganda a favor do Islã e da Líbia. Enquanto alguns líbios ficaram indignados com o ataque aos seus direitos, muitos outros estavam entusiasmados com a restauração da autoridade religiosa e a expulsão do Ocidente da Líbia. Muitos anos de aspirações imperiais haviam endurecido os sentimentos da maioria dos líbios em relação ao Ocidente. Os ocidentais eram colonizadores e conquistadores que frequentemente quebravam suas promessas e permitiam a corrupção nos governos locais. Gaddafi capitalizou esses sentimentos para consolidar seu próprio poder e incentivar o apoio em massa para seus planos. Gaddafi e seus apoiadores mais próximos mobilizaram o Estado para proibir toda atividade política não aprovada por seu círculo interno, sendo a lei mais dramática a Lei nº 71. Essa lei, criada em 1972, ordenava a pena de morte para qualquer líbio envolvido em atividades políticas partidárias, uma lei que permaneceu em vigor até a queda de Gaddafi em 2011. Os sindicatos não oficiais também foram proibidos pelos revolucionários, sendo que apenas os sindicatos aprovados eram monitorados de perto pelo Ministério do Trabalho do governo. A imprensa livre foi prejudicada, com 10 grandes jornais sendo fechados por ordem do Estado. Mesmo as gráficas aprovadas pelo Estado eram rigidamente censuradas, garantindo que apenas as mensagens do Estado pudessem ser divulgadas. No entanto, mesmo em meio a essas mudanças, houve pouco planejamento formal sobre como reconstruir a nação ou estimular a economia.
Enquanto medidas autoritárias eram implementadas, a economia entrava em colapso e o desemprego disparava. Parecia que o caos estava descendo rapidamente sobre a Líbia, e muitos líbios começaram a desconfiar dos jovens revolucionários. Era uma coisa falar de ideais do nacionalismo árabe. Era outra torná-los realidade. Até mesmo um governo outrora popular começou a perder seu apelo quando o progresso parecia estagnado. À medida que essas crises ameaçavam a nação, Gaddafi começou a afirmar seu controle sobre seus colegas revolucionários. Cada vez mais de seus antigos aliados estavam ofendidos com a maneira autoritária de Gaddafi e suas atitudes tirânicas. Um número maior de seus aliados começou a se queixar de Gaddafi e de seus frequentes acessos infantis em reuniões. Para aqueles que permaneceram leais, foram incorporados a um novo movimento político que Gaddafi estava gradualmente organizando para marginalizar os oficiais unionistas livres. Muitos dos membros da nova ordem incluíam membros da família e outros grupos que não haviam participado inicialmente da revolução enquanto Gaddafi ganhava controle político. Gaddafi ficou desapontado que a revolução que ele queria ocorrer na estrutura social da sociedade não estava acontecendo. Muitos líbios, embora gostassem de seu discurso anti-ocidental e pró-muçulmano, não estavam dispostos a alterar drasticamente suas vidas para apoiar a visão de Gaddafi de uma mudança social dramática. Isso levou Gaddafi, em 1972, a ameaçar renunciar, após o que ele viajou para o Egito por um curto período. Ao retornar, os líderes revolucionários informaram a Gaddafi que haviam aceitado sua renúncia. Enfurecido, Gaddafi lembrou ao Comitê Central que eles não foram eleitos, ao que eles lembraram a Gaddafi que ele também não foi. Indignado, Gaddafi retrucou: "Eu tenho apoio popular e entregarei minha renúncia diretamente ao povo." O comitê, talvez sentindo um momento para destituir seu líder, concordou com a proposta de Gaddafi e organizou uma reunião especial perto de Trípoli em 16 de abril de 1973 para que o povo ouvisse a renúncia pública de Gaddafi. A reunião seria realizada na tranquila cidade de Zuvara. No dia marcado, Gaddafi tomou seu lugar no palco e, ao se levantar para falar, chocou todos os seus ouvintes. Em vez de renunciar, Gaddafi ousadamente pediu por uma mudança para salvar a revolução e mudar a apatia do povo líbio. Gaddafi declarou que era a hora de uma revolução cultural. Ao lançar sua nova revolução, Gaddafi, nas palavras de um historiador, iniciou uma intensa personalização da política que se tornou a marca da sociedade líbia até 2011. Em seu programa, Gaddafi declarou que haveria 5 pontos principais. Primeiro, todas as leis existentes seriam substituídas por decretos revolucionários. Segundo, todos os elementos antirrevolucionários da sociedade seriam reprimidos pelo Estado. Terceiro, uma revolução seria apoiada para destruir o Estado administrativo atual e todos os aspectos da sociedade burguesa. Quarto, o povo seria armado em massa para formar uma grande milícia para proteger a revolução. E, finalmente, a remoção de todas as ideias que contradiziam o Corão. Em cada cidade, comitês seriam formados, eleitos pelo povo e controlariam todos os aspectos da sociedade, purgando das posições de liderança aqueles prefeitos, administradores escolares e líderes locais que haviam sobrevivido às purgas anteriores. Gaddafi instou seus apoiadores nas universidades a rasgar todos os livros importados que não expressassem o arabismo, o islamismo, o socialismo e o progresso. Até agosto de 1973-2000, comitês haviam sido formados e inúmeros opositores do regime foram presos, assim como dezenas de acusados de sedição. Pela rivalidade pessoal nos comitês, em vez de enxugar a burocracia, o governo havia quase dobrado de tamanho, permitindo que controlasse quase todos os aspectos da vida social. Enquanto o aparato estatal se expandia rapidamente, a milícia proposta por Gaddafi havia alistado mais de 40 mil novos recrutas no primeiro ano. Dando a Gaddafi um grupo de apoiadores mortal e leal, ele estava pronto para compelir as massas a marchar na revolução com ele, independentemente de quererem ou não. Essa revolução social, e a articulação de Gaddafi sobre ela, ficou conhecida como a Terceira Teoria Universal. Essa teoria foi anunciada pela primeira vez em uma conferência internacional de jovens árabes e europeus, na qual Gaddafi afirmou que suas teorias serviriam a toda a humanidade e seriam baseadas na verdade. Suas teorias buscavam navegar pelo espectro político entre o comunismo e o capitalismo e eram, na visão de Gaddafi, uma nova via do meio.
Gaddafi argumentou que o capitalismo transformou as sociedades em um circo que entregou ao indivíduo sem restrições, enquanto o comunismo transformou os humanos em meras ovelhas controladas pelo governo. Gaddafi argumentou que suas teorias funcionariam melhor para os países considerados do terceiro mundo e poderiam ajudar essas nações a terem a melhor chance de resistir a nações mais fortes e opressoras. As ideias de Gaddafi estavam profundamente ligadas à sua fé islâmica, e a premissa predominante da terceira teoria universal era que, para ter sucesso, a humanidade precisava retornar ao reino de Deus. No entanto, a teoria de Gaddafi era principalmente socialista, com uma forte dose de Islã adicionada à mistura, e Gaddafi tinha confiança de que sua nova invenção era a única maneira para o terceiro mundo resistir ao imperialismo e à atração do capitalismo e comunismo. Enquanto seus seguidores a elogiavam, a teoria recebeu críticas significativas por sua falta de originalidade e sua natureza confusa. Gaddafi posteriormente articulou ainda mais suas ideias em sua obra intitulada O Livro Verde, uma série de 3 partes publicada pela primeira vez em 1975, que articulava as ideias de Gaddafi sobre como construir um mundo melhor em termos políticos, econômicos e sociais. O livro argumentava que, para a sociedade ter uma verdadeira democracia, ela deve ser apátrida. Gaddafi acreditava que parlamentos e partidos obstruíam o progresso das pessoas e criavam divisões. Em vez disso, Gaddafi sugeriu que a melhor abordagem era ter um governo formado por pequenos comitês nos quais cada cidadão participasse, algo que ele acreditava que a Líbia estava alcançando. Ele também argumentou que os salários deveriam ser abolidos e que qualquer coisa que pudesse explorar outro ser humano deveria ser expressamente proibida. No Livro Verde, Gaddafi também expressou suas opiniões sobre a sociedade, promovendo a família como a base fundamental de um mundo utópico. Ele também se opôs à discriminação das mulheres, mas afirmou que homens e mulheres tinham papéis diferentes, sendo a mulher principalmente responsável pelas crianças. O Livro Verde também recebeu críticas. No entanto, a teoria funcionou para Gaddafi, pois lhe forneceu e a seus apoiadores uma articulação da revolução complexa que estavam promovendo na Líbia. Gaddafi acreditava que suas teorias políticas eram algo semelhante a um novo evangelho para a era moderna, e as massas, enquanto alguns viam suas opiniões como confusas, outros celebravam este jovem liderando uma revolução que prometia libertar um Estado Islâmico das garras das potências ocidentais. Gaddafi fez turnês de palestras em outros estados árabes e espalhou a mensagem de sua revolução para todos que quisessem ouvir. Com a popularidade que recebeu, alguns acreditavam que Gaddafi havia deixado os elogios subirem a cabeça, levando-o a acreditar que era o líder não apenas da Líbia, mas também do mundo islâmico. Alguns de seus companheiros revolucionários ficaram mais frustrados com a arrogância de Gaddafi. Alguns renunciaram e se recusaram a apoiar o novo governo. Alguns ex-amigos foram a medidas mais extremas, como tentar um golpe em 1975, que, como o golpe anterior, falhou dramaticamente, pois foi descoberto antes mesmo de começar. Gaddafi estava firmemente no poder e a rebelião não seria tolerada de forma alguma. Em 2 de março de 1977, em Ceba, Líbia, Gaddafi anunciou a declaração do estabelecimento da Autoridade do Povo, marcando o início da Jamahiriya, ou Estado das Massas. Este anúncio criou, pelo menos em teoria, o Estado idealizado por Gaddafi em seu Livro Verde. Em conjunto com o evento monumental, Gaddafi renomeou a Líbia para a Jamahiriya Árabe Líbia Popular Socialista e mudou a bandeira para ser uma bandeira verde simples. Fidel Castro, o ditador cubano, foi convidado para ser o convidado especial de honra. Durante as cerimônias, Castro elogiou os líbios e multidões encheram as ruas, celebrando o início de uma nova era. Na Líbia, apesar de toda a sua fala sobre permitir que o povo liderasse, Gaddafi continuou a permanecer à frente do Estado. À medida que milhares de comitês locais começaram a funcionar, problemas surgiram rapidamente. A falta de participação da maioria dos líbios e a ambiguidade sobre quais eram as responsabilidades mesmo dos governos locais resultaram em caos. Além disso, o governo confiscou todas as terras privadas e apenas alugou aos indivíduos o que precisavam para suas necessidades de subsistência. A corrupção estava generalizada e poucos tinham fé no novo sistema. Além disso, a resistência ao sistema de Gaddafi estava crescendo. Estudantes foram às ruas protestar, assim como Gaddafi havia feito anos antes, mas desta vez para protestar contra o homem que supostamente era o salvador da Líbia.
Um ano antes da transformação de Gaddafi do Estado em sua sociedade ideal, estudantes foram detidos e presos em massa em Trípoli e Benghazi por protestos menores após a mudança para o Estado líbio em março de 1977. Gaddafi tornou-se ainda mais agressivo contra os estudantes, enforcando publicamente vários estudantes envolvidos no protesto do ano anterior. As execuções ocorreram no campus da Universidade Técnica de Trípoli, com estudantes universitários sendo obrigados a assistir enquanto seus colegas de classe eram mortos. Mas a demonstração de poder não foi apenas para aqueles em Trípoli. Os eventos foram transmitidos por toda a nação ao lado de várias outras execuções públicas de supostos espiões e participantes da tentativa de golpe de 1975. O 7 de abril permaneceria o dia de execuções públicas pelo resto do reinado de Gaddafi. No entanto, mesmo quando Gaddafi demonstrava sua disposição de usar força brutal para reprimir dissidentes, ele também criou maneiras de aumentar seu poder e proteger sua revolução. Em setembro de 1978, Gaddafi anunciou ao povo que, no futuro, haveria uma separação de poder entre a autoridade revolucionária e a autoridade popular. Em março de 1979, Gaddafi e os membros remanescentes do Comitê Central original renunciaram a seus cargos no governo para se dedicarem a manter o espírito revolucionário de 1969. Gaddafi manteve seu papel como comandante das Forças Armadas e assumiu o título de líder da Revolução, ou irmão líder. Apesar de Gaddafi formalmente deixar seu cargo oficial no Estado, ele e seu círculo interno continuaram a exercer controle total sobre a Líbia. Em essência, Gaddafi havia transferido o verdadeiro poder do Estado na Líbia para além do controle do povo e para o grupo seleto que era o círculo interno de Gaddafi. Para se apoiar ainda mais e apoiar seu regime, Gaddafi começou a formar o movimento dos Comitês Revolucionários, um corpo paramilitar oficialmente organizado em 1979, mas que já havia sido parcialmente formado já em 1976. Inicialmente nos campos universitários, esses grupos foram formados por estudantes fervorosos pela Revolução e encarregados de identificar e remover dissidentes dentro das várias universidades da Líbia, independentemente de serem funcionários ou alunos. Gaddafi declarou em 1978 que esses revolucionários deveriam estar em todos os lugares, secretos ou públicos, para cumprir o dever de instigar as massas a se revoltarem para tomar o poder e destruir qualquer organização que estivesse no caminho. Em resumo, Gaddafi havia criado sua própria polícia secreta, armada com devoção à Revolução de Gaddafi, que eliminaria qualquer detrator do regime antes que se tornasse uma ameaça. Gaddafi batizou esses novos recrutas de profetas da Era das Massas. Logo, Gaddafi dotou esses comitês com controle absoluto na seleção da liderança dos comitês e congressos populares locais, a fim de gerenciar cuidadosamente esses revolucionários. Para se proteger do regime, Gaddafi criou o Escritório de Ligação dos Comitês Revolucionários, uma junta de supervisão composta por membros da família e membros da tribo de sua família, todas pessoas que tinham um interesse profundo na sobrevivência de Gaddafi. Astutamente, Gaddafi colocou um de seus parentes e apoiadores mais leais, Mohamed Majou, à frente deste escritório e proibiu a comunicação entre as células revolucionárias. Tudo tinha que passar pelo escritório central, protegendo assim Gaddafi de uma revolta interna. O ex-revolucionário não estava interessado em lidar com um golpe contra si mesmo. À medida que os comitês revolucionários se espalhavam pela sociedade líbia, eles infiltravam escolas, salas de comitês, local de trabalho e centros de mídia. O declínio da imprensa livre resultou em um fluxo controlado pelo estado de propaganda nas casas dos líbios comuns. Nenhum repórter ou locutor de notícias tinha permissão para ganhar muita popularidade antes de ser removido por Gaddafi. Em essência, Gaddafi e seu novo grupo de revolucionários reformaram a sociedade para criar um mundo onde os líbios estavam desconectados do mundo exterior e da realidade de seu próprio mundo. Até 1980, o isolamento dos líbios estava quase completo, já que os comitês revolucionários de Gaddafi receberam instruções para liquidar qualquer oposição à revolução. Os seguidores de Gaddafi lançaram uma onda de terror na tentativa de erradicar a oposição. Milhares foram presos, e um clima de medo se instalou sobre a população da Líbia. Nem mesmo os vários colonizadores imperiais haviam conseguido alcançar um controle tão absoluto da sociedade líbia. Inúmeras histórias horríveis poderiam ser contadas sobre a opressão e o terror que os líbios enfrentaram durante o restante do reinado de Gaddafi.
Execuções públicas e interrogatórios televisionados consolidaram na mente de muitos a compreensão de que lutar significava sofrer e morrer. Parecia que ninguém tinha a capacidade de desafiar o regime. Enquanto seus agentes trabalhavam para sufocar qualquer resistência, as políticas econômicas de Gaddafi estavam esmagando ainda mais a mínima prosperidade que havia sido alcançada antes de sua ascensão ao poder. A desvalorização do dinar líbio, a confiscação de propriedades privadas e a destruição do comércio privado causaram estragos incalculáveis na economia líbia. Sob a orientação de Gaddafi, o Estado passou a ocupar todos os aspectos da vida dos líbios. A escassez de produtos era comum, e o que pouco entrava nos supermercados estatais muitas vezes era de má qualidade. Gaddafi e seu regime também proibiram médicos e advogados privados, forçando todos dentro dessas profissões a trabalharem para o Estado. Empregos no setor privado foram esmagados e eliminados pelas políticas de Gaddafi. A maioria dos líbios recorreu ao Estado em busca de empregos, controlando toda a receita do petróleo. Gaddafi e seus seguidores estavam mais do que felizes em expandir o aparato estatal para fornecer mais empregos, muitos dos quais eram empregos de escritórios sem sentido. O governo fornecia tudo: trabalho, assistência médica, assistência social, moradia, carro. No entanto, as pessoas ainda eram pobres, e os salários dos funcionários públicos foram congelados em 1981, permanecendo assim até o final da década de 2000. O resultado da economia dirigida pelo Estado de Gaddafi foi a pobreza e quantias astronômicas de desperdício de fundos públicos. As políticas de Gaddafi prejudicaram não apenas as cidades, mas também as regiões rurais do país, à medida que ele incentivava a produção aumentada, resultando em reservatórios de água esgotados e terras superexploradas. Líbios ao longo da década de 1980 e até o século XXI sofreram com as ideias e a revolução de seus líderes. Enquanto Gaddafi buscava transformar a economia na década de 1980, ele usava o militar como parte de sua ferramenta, sendo há muito tempo um grande gastador quando se tratava de armamentos. Comprando grandes quantidades de armas da União Soviética, Gaddafi buscava fortalecer sua nação e regime militarizando a maioria dos líbios, começando nas escolas. Uniformes militares e temas militares eram obrigatórios nas escolas da nação. Os estudantes eram, essencialmente, recrutados para o exército. Seja tentando adquirir armas nucleares, irrigar quilômetros de deserto para terras agrícolas ou comprar segmentos da população, Gaddafi avançava com determinação e orgulho implacáveis. Ele governava a Líbia com mão de ferro, criando posições oficiais, removendo cargos, fundindo escritórios do governo, estabelecendo novos. Todos vinham sob o comando direto do irmão líder, e os líbios em todo o país entendiam que dependiam de Gaddafi para sobreviver. Gaddafi não estava satisfeito em apenas controlar a Líbia. Um verdadeiro radical, Gaddafi acreditava que sua revolução e suas forças deveriam fazer sentir seu poder no exterior, causando preocupações entre os líderes americanos de que seu estado estivesse alinhado com a União Soviética. Nada poderia estar mais longe da verdade. Gaddafi queria armas russas, mas via a Rússia como uma potência imperial a ser resistida e eventualmente destruída. Ele queria que todos o vissem como um ajudante dos oprimidos e daqueles que resistiam ao colonialismo. No entanto, mais importante ainda, ele se via como um revolucionário para o mundo árabe. Ele acreditava que sua revolução continha as respostas para esmagar Israel, expulsar os ocidentais e devolver ao Oriente Médio sua antiga glória. Sua atitude e planos para conquistar Israel foram zombados e ressentidos por líderes rivais frustrados com o jovem impulsivo da Líbia. Ele enfureceu ainda mais os líderes árabes quando, em uma celebração na Líbia em junho de 1970, ameaçou os dignitários estrangeiros presentes, incluindo seu herói, o presidente egípcio Nasser, com revolução se eles não se unissem. Nasser bateu com raiva na mesa e ordenou que Gaddafi ficasse calado. Embora brevemente lembrado de seu lugar, Gaddafi não se deixou desanimar. Ele acreditava que, após a morte de Nasser em 1970, ele mesmo ocuparia o lugar de Nasser na política internacional. Ele também declarou que a Líbia, e por extensão ele mesmo, seria o catalisador na unificação de todos os árabes em uma única nação, assim como a Prússia unificou a Alemanha e o Piemonte unificou a Itália. Enquanto o resto da região havia abandonado a visão de uma nação árabe unida, Gaddafi se agarrou a essa visão com uma tenacidade que caracterizou o resto de sua vida.
Em discursos e em seus escritos, Gaddafi constantemente imaginava sua nação liderando os árabes para um futuro mais brilhante, enquanto outros líderes na região resistiam aos seus esforços para unir seus países ao seu próprio. Gaddafi começou a trabalhar nos bastidores para destruir aqueles que se opunham a ele. Durante as décadas de 1970 e 1980, Gaddafi foi acusado de ajudar a orquestrar uma tentativa de assassinato do primeiro-ministro tunisiano, Hadi Nouera, e de fornecer e treinar tunisianos rebeldes que atacaram uma cidade mineira perto da fronteira líbio-tunisiana. Quando a França enviou ajuda para ajudar a Tunísia, Gaddafi permitiu que multidões atacassem e queimassem a embaixada francesa em Trípoli. Ele apoiou uma tentativa de golpe no Marrocos, bem como um no Sudão, e tentou fomentar rebeliões no Egito. Enquanto seus colegas líderes árabes procuravam acalmar o revolucionário Gaddafi, ele intensificou seus esforços. Ele enfureceu os colegas árabes ao apoiar os iranianos e os curdos iraquianos contra Saddam Hussein, líder nacionalista do Iraque e considerado uma das principais figuras árabes do Oriente Médio na década de 1980. Gaddafi, ironicamente, considerava Hussein um criminoso e fazia tudo em seu poder para lutar contra ele. Além disso, Gaddafi via os iranianos como muito mais anti-ocidentais do que muitos árabes, uma virtude primordial aos seus olhos. No entanto, uma área em que ele concordava era apoiar os palestinos. Com seu dinheiro do petróleo, Gaddafi financiou uma ampla gama de grupos palestinos e buscou apoiar especialmente os grupos mais radicais e militantes. Durante as décadas de 1970 e 1980, ele fundou campos dedicados ao treinamento de árabes de todo o Oriente Médio para lutar contra o Estado de Israel e estabeleceu o que chamou de Fundo Jihad para financiar ações militares dos palestinos para o terror de Gaddafi. Gaddafi via a luta armada legítima como uma arma para combater o Estado de Israel. Mesmo em suas opiniões sobre o conflito israelense-palestino, Gaddafi era radical demais e levou muitos árabes a vê-lo como um líder ridículo e insano. Enquanto Gaddafi trabalhava para agitar o Oriente Médio, ele também começou a usar seu dinheiro do petróleo para comprar capital político na África e em todo o mundo. Gaddafi estava determinado a ser visto como um líder que apoiava os fracos contra os fortes. Ele financiou insurgentes comunistas na Itália e no Japão, insurgentes muçulmanos nas Filipinas, o exército republicano irlandês, separatistas bascos e dezenas de outros movimentos nas Américas. No entanto, uma grande parte de seus fundos de petróleo foi destinada a seus empreendimentos na África. Gaddafi enviou dólares líbios e tropas para ajudar o ditador ugandense, o presidente Idi Amin, que estava envolvido em um conflito com a Tanzânia em 1972. Ele continuou a apoiar Amin, mesmo quando a opinião internacional se deteriorou e suas forças foram derrotadas. Em 1978, Gaddafi enviou 2.500 soldados líbios para resgatar seu aliado, apenas para descobrir que suas tropas haviam sido completamente derrotadas. Gaddafi também começou a ajudar o imperador Jean Bedel Bokassa da República Centro-Africana, especialmente após sua conversão ao Islã em 1976. Gaddafi canalizou 1 milhão para Bokassa, apenas para descobrir que o monarca havia voltado ao cristianismo. Ainda assim, ele continuou a apoiar o imperador, fornecendo fundos ao ditador com pouco dinheiro para continuar seu governo brutal na República Centro-Africana, da mesma forma que financiava tiranos de maneira errática. Ele também deu suporte a movimentos anticoloniais e anti-apartheid em toda a África, incluindo o Congresso Nacional Africano de Nelson Mandela. Gaddafi tornou-se uma força a ser reconhecida na África, e muitos líderes começaram a levar a sério o ditador da Líbia. No entanto, sua interferência mais notória ocorreu na nação africana do Chad, ao apoiar rebeldes muçulmanos em sua sangrenta guerra civil contra o governo cristão. Na década de 1980, a guerra havia se voltado contra os rebeldes muçulmanos a ponto de seu líder, Gulcorne, começar a buscar a paz. Gaddafi se recusou a permitir que o conflito parasse e tentou prender Gulcorne enquanto ele estava na Líbia. Os resultados foram desastrosos. O povo do Chad virou-se coletivamente contra Gaddafi e marchou em direção à Líbia, enfrentando entre 8.000 a 10.000 soldados líbios, muitos dos quais eram conscritos. Muitos foram mortos nos combates, que duraram até setembro de 1987, quando as tropas do Chad invadiram o território líbio. A guerra não apenas terminou em uma derrota desastrosa, mas também levou muitos soldados líbios a desertarem para o Chad e se juntarem à oposição líbia.
A guerra foi custosa, mas Gaddafi parecia se importar pouco com as repercussões. Enquanto despejava fundos em vários projetos em toda a África e no Oriente Médio, Gaddafi permaneceu firmemente comprometido em derrubar o imperialismo de qualquer forma, seja do Ocidente ou da União Soviética. Em 1977, a Líbia havia alienado completamente a liderança dos Estados Unidos, que via Gaddafi como patrocinador do terrorismo. As relações se deterioraram ainda mais quando Gaddafi criou um braço internacional para sua polícia secreta, que ele intitulou de Mataba Internacional, para resistir ao imperialismo, ao racismo e às forças reacionárias em 1982. Liderado por Moussa Koussa, um dos homens mais temidos na Líbia, essa nova força tinha a tarefa de espalhar a revolução de Gaddafi no exterior e punir os líbios fora do país que ousassem desafiar Gaddafi. Baseados em embaixadas líbias, os revolucionários de Gaddafi começaram a procurar por aqueles que chamavam de cães vadios ou dissidentes líbios. Gaddafi estava paranoico de que listas anti-regime poderiam derrubar sua criação e ele buscava suprimi-las brutalmente, chegando ao ponto de tolerar sequestros e ataques em solo estrangeiro. No entanto, mesmo antes do estabelecimento do Mataba Internacional, as pessoas de Gaddafi estavam trabalhando para silenciar a oposição. Em abril de 1982, expatriados líbios, como Mohamed Ramadan, jornalista líbio do Serviço Árabe da BBC, e Mahmoud Abu Nafa, advogado, foram mortos a tiros em Londres. Pouco depois, mais assassinatos de líbios ocorreram na Itália. Quando a oposição estrangeira aumentou, Gaddafi ignorou a ira internacional, uma vez declarando: "Algumas pessoas vão morrer e as pessoas vão esquecer delas, mas o resultado será que o certo triunfará, o bem triunfará, o progresso triunfará." Esse tipo de atitude, combinado com o apoio de Gaddafi ao terrorismo e suas ligações com a União Soviética, granjeou a ira do presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, a quem Gaddafi ridicularizava como um ator de segunda categoria. Reagan chamava Gaddafi de cão louco do Oriente Médio e via sua intromissão nos assuntos mundiais como um proxy para as ambições soviéticas. Antes mesmo da fundação do Mataba Internacional, Reagan havia rompido relações diplomáticas em 1981 e aprovado o abate de aeronaves líbias por aeronaves americanas em um conflito no Golfo de Sirte. As tensões entre os Estados Unidos e Gaddafi foram altíssimas durante a década de 1980. Gaddafi, nunca recuando diante de um desafio, especialmente um desafio do Ocidente, continuou a apoiar descaradamente revoluções em todo o mundo. Ao longo dos anos, Gaddafi fez muitos inimigos, sendo os Estados Unidos um dos mais proeminentes. Nas décadas de 1970 e 1980, Gaddafi enfureceu os muçulmanos sunitas por suas declarações que rejeitavam qualquer coisa fora do Corão. Além disso, suas visões religiosas frequentemente enfureciam líderes muçulmanos locais e internacionais que condenavam as ações de Gaddafi e o rotulavam de pagão. Líderes religiosos locais sofreram prisão domiciliar, perseguição e morte por desafiar as visões religiosas de Gaddafi. Muitos outros se revoltaram contra a brutalidade e a falta de liberdade no Estado líbio. Fora da Líbia, Gaddafi alienou muitos líderes do Oriente Médio e da África que o viam como uma ameaça no Ocidente. As reações a Gaddafi foram mistas. Alguns favoreciam ignorar o homem, especialmente aqueles líderes de nações mais dependentes do fluxo de petróleo vindo das costas líbias. Outros, como líderes do Reino Unido e dos Estados Unidos, viam Gaddafi como imprudente e perigoso para a humanidade. Após um atentado em uma boate em Berlim que matou vários americanos, foi revelado que Gaddafi estava por trás do ataque. Em 15 de abril de 1986, 10 dias após o atentado à boate, 18 bombardeiros F-1 dos Estados Unidos lançaram um ataque à Líbia, lançando cerca de 60 toneladas de bombas em todo o país. Gaddafi estava ciente de que um ataque estava por vir. O primeiro-ministro italiano alertou o revolucionário de meia-idade sobre o plano dos Estados Unidos. Embora os alvos fossem em grande parte militares ou o complexo de Gaddafi, algumas bombas perdidas atingiram áreas civis, matando vários civis. O próprio Gaddafi quase foi uma vítima. No entanto, o ataque foi um aviso para Gaddafi agir com cuidado. O ataque humilhou Gaddafi e demonstrou a fraqueza militar de seu país. Apesar de todos os fundos que ele tinha gasto, o ataque também abriu uma brecha para os oponentes internos de Gaddafi tentarem derrubar o ditador. Pouco apoio para Gaddafi surgiu entre o povo, e embora as insurreições tentadas tenham sido reprimidas, Gaddafi estava ciente de que havia rachaduras em seu poder. Entretanto,
Para o mundo exterior, Gaddafi encenou uma demonstração de aumentar suas ameaças contra os Estados Unidos. Em setembro de 1986, Gaddafi ameaçou mobilizar exércitos em todo o mundo para acirrar as tensões contra os Estados Unidos. Em 1987, ele ameaçou liberar combatentes da liberdade que morreriam como heróis lutando contra os Estados Unidos. Ele afirmou famosamente que os Yankees não têm moral, não têm consciência e não devem ser tratados como humanos. Enquanto Gaddafi enfurecia, muitos líderes árabes deixaram de demonstrar um apoio contundente ao líder da Líbia. Muitos concordaram com a avaliação dos Estados Unidos de que a Líbia deveria ser tratada como uma pária no cenário mundial e que Gaddafi era um lunático. Apesar desses sentimentos, ninguém fez nada para deter Gaddafi. Cada vez mais isolado no final da década de 1980, a revolução de Gaddafi estava desgastando as vidas de seu povo a uma taxa alarmante. Após os bombardeios em 1986, uma combinação de sanções dos Estados Unidos e a queda nos preços do petróleo inflamaram uma situação econômica já ruim. Alimentos e remédios tornaram-se mais difíceis de obter e muitos recorreram a um mercado negro já caro. A terrível situação na Líbia provocou uma resistência crescente ao regime e uma maior coordenação entre os vários grupos de oposição líbios abrigados fora das fronteiras da Líbia. Gaddafi era um radical revolucionário, mas não era tolo. Sentindo tensões crescentes em sua nação, Gaddafi começou a implementar reformas superficiais. Para apaziguar as massas, ele lançou ataques aos comitês revolucionários que, por mais de uma década, haviam feito a maioria do trabalho para mantê-lo no poder através do terror e intimidação. Gaddafi encenou a libertação de prisioneiros políticos e críticas públicas aos revolucionários. Outras reformas eram igualmente superficiais, ignorando os problemas mais urgentes em sua nação. Ele também reverteu algumas de suas políticas socialistas mais agressivas, especialmente aquelas que visavam empresas e companhias privadas, assim como a proibição do comércio privado. No entanto, muitos líbios permaneceram cautelosos depois de observar as mudanças radicais nas posições de seu líder. Enquanto as mudanças econômicas no início da década de 1990 amenizaram alguns dos problemas mais urgentes, uma nova onda de desafios rapidamente se aproximou das costas da Líbia. Em 27 de novembro de 1991, os Estados Unidos e o Reino Unido pediram que a Líbia entregasse 2 de seus cidadãos, acreditando que estavam envolvidos no bombardeio de um voo da Pan American World Airways sobre a cidade escocesa de Lockerbie, que matou mais de 260 pessoas. Além disso, pediram que a Líbia aceitasse sua responsabilidade na atrocidade e pagasse indenizações. Previsivelmente, Gaddafi ficou indignado, embora fontes posteriores indicassem que os líbios eram apenas parte de um plano terrorista maior. Gaddafi lançou uma série de discursos altamente explosivos, se autoproclamando vítima e único defensor dos árabes e dos oprimidos em todo o mundo. No entanto, as ameaças de sanções americanas e britânicas aterrorizaram Gaddafi. Sabendo muito bem quão grave era a situação econômica na Líbia, Gaddafi fez gestos conciliatórios e implorou às Nações Unidas que interviessem. Gaddafi até compartilhou seu envolvimento com grupos terroristas na esperança de obter boa vontade ocidental. Tais esforços vieram tarde demais e, em 31 de março de 1992, o Conselho de Segurança da ONU aceitou a Resolução 748, impondo uma série de sanções à Líbia. No entanto, enquanto as sanções e congelamentos de ativos em 1993 prejudicaram a economia líbia, estados europeus como Itália, Espanha e Alemanha ajudaram a proteger a principal fonte de riqueza da Líbia, o petróleo. Esses estados, os maiores importadores de petróleo líbio, pressionaram com sucesso para impedir a sugestão dos Estados Unidos de sancionar a indústria de petróleo líbia. Gaddafi, pelo menos por enquanto, conseguiu manter o controle dos eventos. À medida que as sanções começaram a surtir efeito, a insatisfação na Líbia aumentou. O terror do regime de Gaddafi e a falta de necessidades básicas levaram alguns oficiais líbios a começar a planejar um golpe. Tendo entrado em contato com grupos de oposição líbios na Alemanha, esses oficiais começaram a preparar o terreno para um golpe de maneira semelhante ao planejado por Gaddafi décadas antes. No entanto, ao contrário da monarquia, Gaddafi não arriscou. Em 11 de outubro de 1993, os conspiradores foram presos e o plano foi extinto tão rapidamente quanto começou. O que mais enfureceu Gaddafi foi que muitos dos oficiais eram de uma tribo considerada aliada próxima.
Gaddafi estava determinado a fazer um exemplo que poucos esqueceriam. Durante seus interrogatórios transmitidos pela TV, Gaddafi forçou os que seriam revolucionários a afirmar que eram marionetes dos Estados Unidos e, astutamente, Gaddafi fez com que sua própria tribo os punisse, bem como suas famílias. Os elementos leais da tribo Fela, da qual muitos dos conspiradores faziam parte, destruíram as casas dos revolucionários e aterrorizaram os familiares conectados aos conspiradores. Finalmente, em janeiro de 1997, o horrível drama chegou ao fim quando 6 oficiais foram executados por pelotão de fuzilamento e 2 civis foram enforcados. Outros dissidentes surgiram, mas não mais do meio militar, e sim de grupos islâmicos militantes determinados a destruir o que viam como o Estado pagão de Gaddafi. Gaddafi ficou chocado, dado o destaque que sua revolução dera à incorporação do Islã na estrutura social. Ele observou com cautela o estado vizinho da Argélia, que mergulhou em guerra civil na década de 1990, enquanto elementos islâmicos se rebelavam contra o exército. Na Líbia, grupos clandestinos de ativistas islâmicos lançaram sua própria revolução. Na década de 1980, um número crescente de ativistas denunciou publicamente Gaddafi e, apesar das repressões brutais, mais e mais da população líbia se tornou simpática. Após um jihad fracassado por militantes locais em 1989, Gaddafi passou a década de 1990 reprimindo através de prisões em massa, que inevitavelmente levaram à tortura e supressão brutal. Gaddafi também iniciou uma vendetta verbal contra o movimento islâmico, denunciando os militantes e seus aliados como hereges e inimigos do progresso. Em 1995, o regime descobriu uma rede de células islâmicas e lançou sua campanha mais brutal até então. Milhares foram presos, e aqueles militantes que escaparam para Jebel Akar ou as Montanhas Verdes no leste da Líbia logo se envolveram em uma luta desesperada. Muitos desses combatentes, que tinham experiência em lutar contra inimigos mais fortemente armados, tendo servido com os Mujahideen no Afeganistão contra a invasão da União Soviética, quase tiveram sucesso em assassinar Gaddafi em novembro de 1996, quando um militante lançou uma granada contra ele enquanto visitava a cidade de Brak. Em resposta, Gaddafi lançou uma campanha de terra arrasada visando qualquer pessoa remotamente associada aos rebeldes. Os comitês revolucionários mais uma vez tiveram liberdade total, com suas atrocidades sendo transmitidas pela televisão nacional, e o exército apertou o controle sobre o leste, que se tornou uma zona de segurança em 1996. No presídio de Abu Islim, o regime massacrou 1.286 prisioneiros políticos e enterrou as vítimas em valas comuns para aumentar ainda mais seu controle. Em 1997, Gaddafi introduziu a Carta de Honra, uma lei que impunha punições coletivas a famílias e tribos que abrigassem militantes, como restrições ao acesso à água ou eletricidade. Ele também abandonou economicamente a metade oriental do país, punindo-a por seu apoio aos rebeldes islâmicos. Isolada até mesmo do resto do país, a região leste começou a parecer uma zona de pós-guerra, com infraestrutura abandonada e arruinada engolindo cidades como Benghazi. A repressão brutal empurrou a resistência para o subterrâneo e deixou Gaddafi no poder, mas falhou em apagar a memória dos rebeldes. Além disso, a inflação recorde, com uma média de 35%, tornou a vida difícil, para dizer o mínimo. Enquanto a maioria dos líbios sofria, elites e comerciantes conectados viam sua riqueza apenas aumentar, criando uma nova e poderosa classe alta. A corrupção estava disseminada em todas as partes do reino, e o sistema social parecia à beira do colapso. A crise interminável dos anos 1990 parecia amenizar à medida que muitas nações levantavam seus custosos embargos sobre a Líbia em 1998. Além disso, protestos anti-ocidentais eclodiram quando um tribunal escocês condenou um líbio por assassinato no incidente do voo Pan de 1992, enquanto autoridades americanas continuavam a lutar com Gaddafi sobre sua responsabilidade pelo bombardeio. O ditador viu isso apenas como confirmação do imperialismo dos Estados Unidos e ficou furioso com as demandas americanas para que a Líbia compensasse as vítimas. No entanto, um grupo central de conselheiros, compreendendo os perigos de outro período de isolamento, convenceu seu líder a colaborar com os americanos. Ainda assim, Gaddafi declarou sua inocência e a da Líbia no bombardeio, ao mesmo tempo aterrorizando líderes ocidentais que, por meio de suas redes de espionagem, sabiam que Gaddafi estava desenvolvendo projetos e materiais para uma bomba nuclear.
Esses medos foram deixados de lado após os ataques terroristas de 11 de setembro nos Estados Unidos e uma série de outros ataques. Em meio ao pior, Gaddafi viu sua chance de retomar a iniciativa e alegremente declarou que há muito tempo alertava sobre os perigos dos islamitas como Osama Bin Laden. A necessidade desesperada do Ocidente por aliados árabes teve uma virada curiosa quando Gaddafi condenou os ataques de 11 de setembro e ofereceu seu apoio aos Estados Unidos a um homem que havia passado a maior parte de sua vida atacando os Estados Unidos. Essa mudança foi bastante surpreendente. No entanto, como em muitos outros momentos durante seu reinado, sua vendetta pessoal contra os islamitas líbios teve precedência sobre seu ódio pelos Estados Unidos. A Líbia rapidamente começou a compartilhar todas as suas informações sobre os islamitas líbios na tentativa de conquistar a boa vontade do Ocidente. Chegou até mesmo a abandonar seus programas de armas nucleares e químicas, embora os americanos, profundamente desconfiados, subestimassem o desejo que Gaddafi tinha de preservar seu regime. Gaddafi sabia que, a menos que algo fosse feito para corrigir a crise econômica, seus dias estavam contados. Até dezembro de 2003, a Líbia concordou em encerrar seu programa de armas de destruição em massa e permitir a entrada de inspetores no país. Enquanto alguns líderes americanos, como o secretário de Estado Colin Powell, se vangloriavam de que Gaddafi havia sido intimidado pela invasão americana do Iraque e Afeganistão, uma alegação que Gaddafi furiosamente negou. Rumores circulavam entre os líbios de que Gaddafi seria o próximo, o que em alguns círculos era bem recebido. Ninguém queria os americanos de volta em solo líbio, mas, ao mesmo tempo, muitos se perguntavam se poderia ser pior do que ter Gaddafi no poder. No entanto, Gaddafi tinha se alinhado e trazido seu país de volta ao bom conceito dos americanos e britânicos. Em junho de 2004, os Estados Unidos mais uma vez tinham relações diplomáticas com a Líbia, e em setembro de 2004, os Estados Unidos levantaram suas sanções, removendo a Líbia de sua lista de patrocinadores estatais do terrorismo. As relações evoluíram rapidamente para serem mais simpáticas e, durante o mandato do presidente Barack Obama, Gaddafi visitou os Estados Unidos pela primeira vez em setembro de 2009 para participar da Assembleia Geral da ONU. Apesar da postura mais amena de Gaddafi em relação ao Ocidente, ele se recusou a reformar e, em vez disso, desencadeou um renovado fervor pela revolução. Na década de 2000, convocou a juventude da Líbia a reavivar a revolução, prometendo ao povo que nada no governo mudaria. No entanto, permitiu mais investimentos estrangeiros e implementou melhorias simbólicas. Para conquistar a aprovação do Ocidente, alguns dos filhos de Gaddafi, como seu filho Saif al-Islam, um leal defensor do livre mercado educado em Viena, estavam na vanguarda, pressionando o pai a reformar o Estado em ruínas. No entanto, os esforços de reforma eram constantemente prejudicados por Gaddafi e seus aliados, que relutavam em abandonar os velhos métodos que haviam estado no cerne do regime por mais de 4 décadas. Além disso, os esforços para reintroduzir a privatização na economia falharam em impedir o crescimento de uma classe oligárquica que colhia os frutos de uma nova amizade com o Ocidente, incluindo muitos filhos de Gaddafi que levaram o excesso a um novo e perigoso nível. Conversas sobre democracia eram vazias. Nunca sérias. Embora os funcionários ocidentais esperassem e acreditassem na retórica de líbios como Saif, filho de Gaddafi, de que a mudança logo viria. Em muitos aspectos, tudo era uma farsa. Gaddafi e a maioria dos funcionários não tinham intenção de mudar, não importava quão persuasivo seu filho ou outros pudessem ser enquanto o regime experimentava esse período de mudança. Com a riqueza fluindo novamente para certos bolsos líbios, a grande maioria dos líbios nunca sentiu verdadeiramente o impacto da reforma. Gaddafi era errático e brutal, a maioria dependia do Estado para sobreviver, e parecia que a Líbia estava presa no tempo como um Estado retrógrado, anti-oeste e socialista. As tensões sob a superfície irromperam violentamente através do tecido da sociedade líbia quando, às 15h30 do dia 15 de fevereiro de 2011, um jovem advogado de Benghazi chamado Fatih Tarbel, que representava as famílias dos homens mortos no massacre da prisão de Abu Salim em 1996, foi preso. Seu crime foi organizar um dia de raiva, ou protesto em massa planejado para o dia 17 de fevereiro, pedindo reformas e uma constituição. Gaddafi e seus apoiadores também estavam cientes dos problemas surgindo no Oriente Médio. Tunisianos e egípcios haviam derrubado seus líderes de longa data, resultando em novos governos.
Era o início do que ficaria conhecido como a Primavera Árabe. E Gaddafi talvez tenha sentido que algo precisava ser feito antes que sua nação sucumbisse também. As manifestações públicas aumentavam e Gaddafi estava agindo rapidamente para cortar a víbora da revolução. Condenou as revoluções da Primavera Árabe na Tunísia, realizou conversas públicas inúteis, mas exibicionistas, com líbios comuns e fez promessas vazias de mudança e de mais benefícios. Essas amenidades foram acompanhadas pela costumeira opressão pesada do regime, com a prisão e interrogatório de potenciais revolucionários. No entanto, ao contrário das décadas anteriores em que o Estado líbio sufocava a revolução antes mesmo de começar, Gaddafi estava muito atrasado quando a notícia se espalhou de que Terbal, um jovem advogado, havia sido detido, e a indignação se transformou em protesto direto, com multidões inundando as ruas de Benghazi. O mundo observava ansiosamente à medida que as multidões passavam de manifestantes para tumultos, estações de polícia queimavam, e os cantos se concentravam gradualmente não em reformas, mas em revolução. As pessoas queriam o fim do regime. Gaddafi desencadeou suas forças revolucionárias sobre o povo, matando dezenas e dispersando o restante em 17 de fevereiro de 2011. No entanto, no dia seguinte, as massas voltaram às ruas mais uma vez pedindo por mudanças. À medida que a violência se intensificava em Benghazi, revoltas em outras cidades começaram a se formar. Gaddafi agiu rapidamente para isolar a cidade, interrompendo a internet e a cobertura de celular. Isso se mostrou inútil. A revolução estava se espalhando e se espalhava rapidamente. À medida que os protestos se alastravam para cidades em toda a Líbia, as forças do regime trabalhavam para esmagar brutalmente qualquer resistência. As mortes aumentavam, e as multidões continuavam a crescer, compostas por líbios cansados da violência e do medo que haviam sido a marca de suas vidas diárias por tanto tempo. Embora chocado, Gaddafi rapidamente mobilizou suas tropas para Trípoli, onde esperava começar a restabelecer seu domínio. Com a nação em caos, alguns dos antigos aliados de Gaddafi e um amigo dos seus dias de escola se voltaram contra ele ao se juntar à revolução. Nunca uma revolta se tornará tão séria em todo o tempo de Gaddafi como governante da Líbia. Ele decidiu esmagar os rebeldes de uma maneira que não esqueceriam tão cedo. Gaddafi acreditava que era hora de trazer a segunda Jamahiriya, anunciando novas mudanças ao antigo sistema político. A nova revolução inspirada por Gaddafi seria alimentada pelas mortes dos rebeldes, inclusive de seu filho Saif al-Islam, que havia se voltado contra os revolucionários. A repressão em Trípoli foi inicialmente bem-sucedida, e em breve Gaddafi e sua família haviam controlado a revolução na metade oeste da Líbia. O leste era outra questão completamente diferente. Os revolucionários no leste estabeleceram o que chamaram de Conselho Nacional de Transição, ou CNT, uma coalizão de vários grupos trabalhando juntos para derrubar Gaddafi. Muitos dos líderes dentro do CNT eram ex-funcionários de Gaddafi e reformadores que haviam desertado assim que a rebelião conseguiu resistir às repressões iniciais. Em grande parte, formado por tecnocratas que apoiavam reformas, a liderança do CNT trabalhava freneticamente para unir a oposição líbia em um campo coerente e estável. No entanto, os rebeldes careciam de armas e formação militar. Os ganhos iniciais das forças rebeldes foram rapidamente revertidos em março de 2011, e parecia que Gaddafi estava a caminho de recuperar o controle da Líbia, já que suas forças cercavam o reduto rebelde de Benghazi em 17 de março de 2011. Gaddafi declarou: "Vou terminar a batalha de Benghazi esta noite. Vou persegui-los andar por andar." Muitos observadores temiam que a cidade seria inundada com sangue civil. No entanto, mais uma vez o Ocidente interrompeu os planos de Gaddafi. Em 17 de março, o Conselho de Segurança da ONU votou por uma zona de exclusão aérea sobre a Líbia e autorizou o uso de ação militar para proteger civis, liderados pela França e pelo Reino Unido. A força por trás do impulso para intervir na Líbia, com os Estados Unidos dirigindo a intervenção, aviões franceses e britânicos, junto com outras nações, começaram a atacar as forças líbias. Gaddafi aproveitou o momento para declarar que o Ocidente estava se preparando para uma invasão da Líbia. Apesar do show de força, Gaddafi não estava preocupado. Estava determinado a lutar até o fim sangrento. À medida que as forças da OTAN ajudavam as forças rebeldes a capturar a cidade-chave de Misrata após uma longa e sangrenta batalha que quase destruiu toda a infraestrutura da cidade, Gaddafi cercava cada vez mais suas tropas ao redor da capital Trípoli e apertava seu controle sobre a cidade.
Pessoas desapareciam diariamente e as forças do regime marchavam pela cidade. Constantemente, esforços eram feitos através de seu filho Saif para negociar com o Ocidente e os rebeldes, mas poucos estavam interessados em tais conversas. Gaddafi era visto como muito imprevisível para ser confiável. Promessas de eleições abertas e democracia pareciam vazias após os meses de devastação que haviam se abatido sobre os civis perto de Benghazi. Além disso, o CNT parecia ser um governo modelo disposto a ajudar o povo e reabrir a Líbia. Gaddafi frequentemente atacava o CNT e os condenava como colaboradores das potências coloniais. Em agosto de 2011, os rebeldes e seus aliados da OTAN cercaram quase totalmente Trípoli e começaram a marchar para a cidade. As forças de Gaddafi desapareceram e a multidão inundou as ruas em apoio à revolução e saqueou sua casa. No entanto, Gaddafi e sua família não foram encontrados em lugar algum. Quando as forças rebeldes cercaram Trípoli, Gaddafi e um pequeno comboio de apoiadores leais fugiram para sua cidade natal de Sirte, enquanto outros membros do clã Gaddafi buscaram refúgio dentro e fora da Líbia, na esperança de escapar das consequências do governo de seu pai. Enquanto isso, as forças rebeldes executaram sua vingança total contra os apoiadores de Gaddafi, destruindo as cidades de Bani Walid e Sirte. Abusos dos direitos humanos foram numerosos, e a raiva dos rebeldes por não encontrar Gaddafi em Bani Walid levou à destruição indiscriminada da cidade. A batalha por Sirte se arrastou até outubro, com as forças do regime lutando desesperadamente sabendo que a rendição resultaria em morte. Gaddafi permaneceu em Sirte, sobrevivendo com arroz e massa que ele havia encontrado entre os destroços da cidade. Ele lia o Corão e fazia ligações por ajuda em seu telefone via satélite. Ao tentar fugir de Sirte, um sobrevoo da OTAN lançou um ataque devastador que pegou o comboio de surpresa. Gaddafi foi ferido em ambas as pernas e foi arrastado para um esgoto para se esconder. As forças rebeldes logo chegaram e retiraram Gaddafi, desferindo golpes no homem de cerca de 60 anos que suplicava por misericórdia. Finalmente, um jovem rebelde adolescente atirou em Gaddafi, matando o líder outrora orgulhoso da Líbia. Seu corpo foi arrastado pelas ruas de Sirte antes de ser enviado para Misrata, onde foi exibido como um troféu de guerra. Embora o CNT tenha suplicado aos rebeldes que permitissem o enterro do corpo, o povo se recusou a cumprir. Gaddafi não receberia nem uma única homenagem ou respeito, o homem insano que controlara a Líbia e a remodelar a sua imagem. Ainda provocava ódio e veneno de seu povo mesmo dias e semanas após sua queda. Multidões se alinharam para tirar fotos nos 4 dias seguintes dos corpos em decomposição de Gaddafi e um de seus filhos. Em 25 de outubro de 2011, Gaddafi foi enterrado em um local desconhecido no deserto líbio, um homem que acreditava que se tornaria o próximo pai dos árabes e líder do mundo em desenvolvimento, havia morrido em um esgoto, morto por um adolescente. Apesar de ter reinado terror sobre o povo líbio por 40 anos, seu reinado terminou pela vontade do povo, o mesmo povo que ele sempre declarou que estava destinado a representar. Muammar Gaddafi foi, de muitas maneiras, típico do tipo de ditadores pós-coloniais que ganharam destaque em grande parte do mundo em desenvolvimento na segunda metade do século XX, muitas vezes alegando governar em nome do povo de seus respectivos países, mas sucumbindo a um governo tirânico e egocêntrico, opressão brutal e guerras arriscadas. Por terríveis que fossem, há uma corrente de opinião que afirma que, com a derrubada de ditadores como Gaddafi e Saddam Hussein, o vácuo de poder resultante levou a mais mortes e caos do que se ambos tivessem permanecido no poder. Essa afirmação é contestada por outros, no entanto, que afirmam que o povo de países como a Líbia merecia algo melhor do que Gaddafi. Por fim, o caminho para a democracia, embora longo e duro, deve ser trilhado, ou pelo menos tentado na esperança de construir um futuro melhor. Salve família! O que vocês acharam da vida de Muammar Gaddafi? Deixem nos comentários e vamos continuar a trocar esse papo. Também se inscreva e deixe seu like. Eu tô deixando meu Pix caso queiram contribuir com o canal. Não esqueçam de se inscrever e ativar o sino para ficar por dentro de todos os lançamentos. Um forte abraço a todos e até a próxima.
Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então, se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu, família!